Olá, espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Acredito ser interessante esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem já está me acompanhando que este programa, Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. No entanto, pessoal, ao longo dos programas não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e leiam a revista na íntegra em seu formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato e solicitem a sua assinatura ou localizem o ponto de distribuição gratuito mais próximo de você. Bem, pessoal, hoje o nosso tema escolhido, ele é abordado, ou melhor, foi abordado nessa edição, na seção bem-estar, tá? É um tema, eu não vou dizer polêmico, mas não é praticado por todos nós. Então, a nossa convidada, que é a senhora Lisandra Meira, ela vai nos explicar o universo do vegetarianismo. Então, Lisandra, seja muito bem-vinda ao programa Bem Mais Osasco em TV. Fique à vontade. Boa tarde, Vandercília. Obrigada pelo convite, antes de mais Imagina. nada. E, enfim, falar sobre o universo do vegetarianismo é muito amplo, né? Sim, eu acredito que a gente nem teria tempo para falar tanto. Uhum. Mas o que eu posso dizer é que eu sou vegetariana há 25 anos. Tá. E desde então não consumi mais produtos de origem animal que não seja o leite e o ovo, né? O leite e o ovo eu ainda consumo. Tá. E eu posso dizer para você que em termos de saúde a minha vida mudou muito para melhor. Quando eu deixei de comer carne, eu tinha gastrite e eu curei, né? E eu conheço muitas pessoas que são adeptas do vegetarianismo que se curaram de uma série de doenças só por meio da alimentação. Então, assim, eu já posso começar dizendo isso. Tá. Você tem ideia, no nosso país hoje, quantas pessoas, assim, percentualmente falando, o número de milhares, enfim, quantas pessoas você imagina hoje no Brasil adeptos do... Então, até o ano passado, até o final de 2013, né, o Ibope dava como número oficial 16 milhões de brasileiros vegetarianos, o que equivale a 8% da nossa população. É bastante, né? Surpreendente, 14%, nunca imaginei. 14% só em Fortaleza. Desses 16 milhões de pessoas, 14% estão em Fortaleza. Lisandra, você acredita que a divulgação que o tema está tendo, até mesmo com programas temáticos, vai ajudar a aumentar o número de adeptos ao vegetarianismo? Eu acho que sim, Vandercília, porque quando eu me tornei vegetariana, né, há 25 anos atrás, eu percebi, assim, eu tinha essa percepção de muito menos vegetarianos no mundo do que existe hoje, né? Muitos jovens hoje, moçada de 14, 15, 16 anos, já se tornam vegetarianos, né, porque estudam muito, porque leem muito. Muitos se tornam veganos, que é uma linha ainda mais restrita, mais radical do que o vegetariano, né? E eles acabam influenciando os pais, né? Porque nós, pais, nós aprendemos com os filhos, né? Os filhos, eles vêm e eles acabam nos reciclando. Então, a gente percebe muitos jovens hoje já partindo para o vegetarianismo, muitos pais também. Na minha época, quando eu deixei de comer carne, nossa, minha mãe, que absurdo, vai ficar fraca, que é isso? Onde já se viu? Da onde veio isso, né? Havia uma resistência muito grande, o número de restaurantes vegetarianos era muito pequeno, né? Hoje não, hoje a gente vê muito restaurante vegetariano, São Paulo tem inúmeras opções. Né? A divulgação do tema... Se eu não me engano, em Osasco, recentemente, foi inaugurado um restaurante vegetariano. É verdade. Você já conhece? Já conheço. Recomenda? Recomendo. Então tá bom. Bom, eu e a minha família, a gente sempre frequenta restaurantes vegetarianos, né? No nosso... pra gente é uma prática comum quando a gente sai ir aos vegetarianos. Claro que se você é convidado socialmente para comer numa churrascaria, porque um amigo muito íntimo seu vai comemorar o aniversário dele ali e você não pode dizer, não, eu não vou deixar de ir. Claro. Ninguém deixa de ir. Até você porque as churrascarias hoje tem bastante salada. Exatamente. Né? Você simplesmente evita
de comer a carne, né? Sem nenhum constrangimento. As pessoas muitas vezes não entendem, elas acham que você é religião, às vezes pensam, mas a sua religião não permite. Não, não tem nada a ver com religião. É uma opção saudável mesmo, é uma opção de vida, de não matar os animais, de não viver, de não consumir alimentos cárneos, né? Alimentos que venham da morte de um outro bichinho, que tinha uma vida, que pulsava, que tinha sentimentos, porque eles têm, e se você tiver a oportunidade de ver o abate de qualquer animal destinado, né, à alimentação, como o boi, a cabra, o porquinho, você vai ver que é uma cena muito chocante. Eles choram, os bichinhos choram quando estão na fila para o abate, eles dispensam adrenalina no organismo, né? Não é legal. Então tem muito jovem hoje em dia que já está a par disso, que pela internet mesmo acaba vendo esses vídeos e acaba falando, pô, não é legal fazer isso com os animais, né? Entendi. Então... Bem, eu preciso encerrar o meu primeiro bloco da nossa entrevista, tá? Você usou um termo que é o vegano. Sim. Então, enquanto a gente vai para o nosso break, por favor, vai pensando sobre esse termo. Veganismo, tá bom. Tá ok? Pessoal, voltamos daqui 2 minutinhos. Até mais. Bem, pessoal, estamos de volta. O tema hoje é sobre vegetarianismo. Estamos conhecendo um pouquinho melhor esse conceito. E no bloco anterior eu deixei uma questão que é com relação ao veganismo. Só que dentro da coisa do vegetariano existem algumas outras práticas, né? Isso. Então, por exemplo, qual a diferença entre naturalismo, semi-vegetarianismo, vegetarianismo e veganismo? Tá. Para quem, assim, é completamente leigo. Então, a gente pode classificar em 3 grupos, né? Claro que existem pessoas especialistas que subdividem mais, mas eu acho que, a grosso modo, para todo mundo entender, tem o semi-vegetariano, que também é o naturalista, né? Que é a pessoa que come carne branca. Então, ela só não se alimenta de carne vermelha, mas ela come a carne de peixe, ela come a carne de aves, né? E se alimenta de todos os... Porco é carne branca? É carne branca. Ou vermelha? É carne branca, tá? Então, esse é o semi-vegetariano, né? Tá. Depois vem o vegetariano, né? Grupo no qual eu me enquadro. O vegetariano, ele ainda consome de origem animal os ovos e o leite de vaca, né? Queijos, então eu como pizza de mussarela, né? Eu como um omelete e tal, mas também é só, eu não vou comer nada que veio da morte do bichinho, nada que matou o bichinho. Então o vegetariano, ele entende que comer o ovo e comer e beber o leite, ele não está matando os seres, então é mais ou menos nessa linha. O vegetarianismo, ele é até tranquilo. Se você comparar com o veganismo, né? O vegano, ele não vai consumir nenhum produto de origem animal. Tá. É radical mesmo. Ele é radical, total, a ponto de, além de não se alimentar de nada que tenha origem animal, ou seja, bolo com leite, com ovo, nem pensar. O bolo vegano, ele não leva leite, não leva ovo. Então, ele não vai comer macarrão, né, massa com ovos, nada. Ele não come nada que tenha o ovo ou o leite na sua composição. E também não usa produtos de couro, né? Tá. Nem o mel o vegano consome, que é produzido pela abelha. Tem uma linha que, né, tem pessoas que são muito estritas, nada que venha do animal. E nada que venha da morte ou do sofrimento do animal, né? Então, é muito nobre, né? Ser vegano não é fácil, é difícil. Eu fui, durante uns 5 anos eu fui vegana, isso há muitos anos atrás, né? Eu era bem mais jovem, quando eu tive a minha primeira filha, mas naquela época eu tinha a oportunidade de fazer a minha comida, né? Eu não trabalhava, ficava em casa, era bem mais fácil. Na prática, no dia a dia, é um pouco mais difícil. Porém, volto a repetir, hoje bem menos do que era há 20, 25 anos atrás. Hoje a indústria de produtos vegetarianos e veganos está muito rica e oferece muitas opções para quem deseja seguir essas dietas. Entendi. Bem, Lisandra, você acredita que a falta de conhecimento ajuda as pessoas a terem uma ideia distorcida
de quem, sobre quem se alimenta de carne, acho que não é que se alimenta de carne, o vegetariano, no caso, né? A falta de informação dos demais distorce a postura, a colocação, a opção dele, né? Eu acho assim, a falta de opção hoje é algo assim, é opcional, né? A falta de conhecimento, aliás, desculpa. A falta de conhecimento e de informação, ela é opcional, porque, nossa, a gente tem muitos programas na TV hoje falando de alimentação natural, né? Em vários canais, de manhã, de tarde, à noite, a gente tem muitos programas que já falam da alimentação natural, que já falam da alimentação vegetariana, que já falam dos benefícios de você diminuir o consumo da carne. Então, é como você disse, eu acho que se a pessoa procurar se informar um pouquinho, ela realmente acaba tentando conhecer. Né? Muitas pessoas pensam que o vegetariano só come mato. Ah, não, o vegetariano só come mato, vai ficar fraquinho. O gorila não é fraquinho, ele é vegetariano, né? A baleia. Ele é vegetariano, então o elefante. Então, assim, tem muito vegetariano forte, né? Aí as pessoas falam, ai, mas vegetariano fraquinho, desmilinguido. Não tem nada a ver. Tem um problema que acontece com muita gente que deixa de comer carne, que acaba compensando, comendo muito carboidrato, que também é errado, né? A pessoa que resolve ter uma dieta vegetariana, ela tem que ter um equilíbrio na dieta dela. Entendi. Mas ela pode fazer isso de forma muito saudável, né? Se ela é vegetariana, ela já vai ter a proteína do ovo, vai ter a proteína do leite. Tem a proteína da soja, né? Que é muito saudável também. O queijo de soja, que é o tofu, né? O tofu, ele é bem conhecido, ele é riquíssimo em proteína. Riquíssimo em proteína. Então, quer dizer, bebendo leite de soja, comendo ovinho lá, bebendo leite, e você fazendo uso de muitos grãos, né? Ervilha, grão de bico, lentilha, a própria soja, o feijão, né? O feijão que tem proteína, tem ferro. Então, não tem como você ficar desmilinguido, desnutrido, e tem muitos atletas, eu conheço atleta maratonista que é vegetariano, vegano, aliás, vegano, que nem come ovo. Que é o radical mesmo, né? E que são atletas e que não tem dor de cabeça, não tem resfriado, não tem sinusite, não tem uma série de doenças aí. Entendi. Né? Lisandra, eu tenho conhecimento do seguinte, muitos vegetarianos e veganos justificam a sua escolha pelas consequências prejudiciais ao meio ambiente, tá? No primeiro momento, você explicou as diferenças entre as opções aí de alimentação, colocando o fator nada que venha de animal. Associando ao fato da morte, enfim, do sacrifício do animal. Então, a pergunta é o seguinte, até que ponto existe relação entre o sacrifício e o meio ambiente, né? O que isso acaba justificando aí a opção de vegetariano ou vegano? Olha, com relação ao meio ambiente, o que se sabe, isso é comprovado, né? Cientificamente falando, digamos assim, que a emissão de gases tóxicos, né, na atmosfera, gases que causam o efeito estufa, 3/4 dessa emissão é causada pelas criações de gado, né? Okay. Pelas criações de animais destinados ao abate, destinados à alimentação. Então, por exemplo, no Brasil hoje, isso é recente, isso eu li faz uns 15, 20 dias, né? Que a nossa indústria agropecuária, ela exportou, aliás, hoje nós temos 211 milhões de cabeças de gado e a indústria, assim, ela está no auge, assim, super campeã, nunca se exportou tanta carne como se está exportando hoje, do Brasil para fora. Isso, economicamente, pode ser muito bom para vários cartéis, né? Pode ser muito bom economicamente, porém, para o nosso planeta é muito ruim, porque essa criação de gado, né? Quanta água, quanto alimento para criar esses animais, e esses animais ficam emitindo esses gases tóxicos que são super nocivos para a camada de ozônio. Então, por isso que eu digo do jovem, o jovem ele está muito ligado, muito antenado nas causas do planeta.
né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu vegano e a gente estava falando, vai chegar uma hora que as pessoas elas vão ser obrigadas a diminuir a carne. Se não parar de vez, elas vão ser obrigadas a diminuir drasticamente, porque a água, a gente já está tendo problema de escassez de água. E de repente a gente tem que usar essa água para alimentar o gado, né? Sim. Então vai chegar uma hora que a gente não vai ter água nem pra gente. Como é que vai ter água pro gado? E depois você vai matar o gado, vai matar o boizinho, a vaquinha, né? Então, são várias situações que se realmente a gente for abordar e a gente for analisar um pouco, a gente vai parar, vou pelo menos parar de comer carne 1, 2 vezes na semana. Começa assim, 3, agora só vou comer nos fins de semana. E aí a pessoa vai indo aos poucos, quando vê, já largou. É muito fácil. Difícil, Wandercília, é parar de fumar, é parar de beber, né? Difícil é você, sabe, deixar de lado as mazelas, né? Os nossos problemas que muitas vezes a gente despeja no dia a dia. Uma fechada que alguém te dá no trânsito, você vai lá e xinga o cara. Então, assim, é tanta coisa que a gente tem para trabalhar como ser, né? Que parar de comer carne é fichinha. Certo. Então, não querendo te cortar, porém te cortando, eu preciso chamar o nosso intervalo e no terceiro bloco a gente finaliza o nosso bate-papo. Obrigada. Já volto, pessoal, estou atrasada. Estamos de volta, o tema hoje é vegetarianismo. Nós estamos entrevistando a Lisandra e ela está dando um monte de dica bacana. Tá? Então, ela estava colocando no final do último bloco que não é tão difícil assim a gente mudar os hábitos alimentares, né? Então, a pergunta é a seguinte, Lisandra, para quem nem imagina parar de comer alimentos de origem animal, qual a sua dica para começar a mudar esse hábito? Bom, acontece muito quando você vai ao médico e ele fala, você tá com colesterol lá em cima, seu coração tá à beira de um colapso, você vai ter que largar a carne. Aí é difícil, tal, mas você acaba deixando porque você sabe que a sua saúde vai depender daquilo. Então você vai procurar o quê? Como eu havia dito no começo, a carne branca, né? Deixar a carne vermelha aí e partir para a carne branca já é um avanço, mas, se possível, introduzir a carne de soja. Né? A carne de soja hoje, ela tem assim várias possibilidades, né? Ela é apresentada em diversos formatos, hambúrguer de soja, nugget, bife, enfim, são tantas, salsicha, linguiça, e o sabor é tão bom que muitas vezes, na minha casa mesmo, eu muitas vezes sirvo e as pessoas não dá para acreditar que isso não é carne, né? Porque o nosso cérebro, quando você para de comer carne, o cérebro ainda pede um substituto para a carne. Então, produtos de soja que podem ser feitos com sabor muito próximo existem, né? Agora, independente disso, se você conseguir mesmo entrar na linha dos grãos, né? Beber o leite de soja, né? Começar a consumir castanhas, né? Oleaginosas, castanha do Pará, né? A castanha, mesmo enfim, todos os grãos, né? E todas as oleaginosas, né? Aquelas amêndoas, tudo isso é muito bom para a saúde, né? Tem ômega 3, você vai estar adicionando, e isso não é só para quem para ou para quem não para de comer carne, né? Você turbinar a sua alimentação é uma questão de saúde. Então, você tem que inserir esses elementos na sua alimentação e, claro, mais vegetais, mais frutas, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda 5 porções de frutas, vegetais, hortaliças por dia. Quem é que come? Ninguém. 5 vezes por dia. O vegetariano. O vegetariano come. O vegetariano come, mas o carnívoro tem de comer também. E à medida em que ele vai comendo mais produtos de origem vegetal, automaticamente ele vai se desligando da carne. Porque a carne acaba sendo um vício. É um vício cultural. Mistura para o carnívoro é carne. Ele não vai ver, sei lá, um purê de batata, ou um omelete, ou uma salada, mesmo que caprichada, uma salada que tenha lá um tomate seco, uma mussarela de búfala. Ele ainda não vê aquilo como uma mistura. Para ele a mistura é a carne. Mas a partir do momento que ele começa a se desligar da carne e começar a inserir na sua alimentação mais produtos de origem vegetal, né? Ele vai, sim, aos poucos, deixando, chega uma hora que já não sente tanto,
né? Então eu acho que é bom você começar aos pouquinhos, não querer ser radical também, de parar de uma vez, porque se você para de uma vez, como eu, por exemplo, tentei fazer lá atrás, quando eu parei de comer carne, eu tentei parar de uma vez, aí você acaba tendo recaída quando você quer comer, aí quer comer um monte, né? E aí acaba passando mal. Então vai aos pouquinhos que não é difícil não, dá pra substituir. Lisandra, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, então são duas situações. Você prefere fazer uma reconsideração final, tá? Recomendando a troca aí de ser carnívoro para vegetariano, ou prefere falar sobre a importância dessa prática para gerações futuras? Fique à vontade. Olha, eu acho o seguinte, que é importante para as gerações futuras que todos nós tomemos consciência do que é melhor para o nosso planeta e do que é melhor para nós como seres humanos, né? Para o nosso microcosmo e também para quem está à nossa volta, para a gente conseguir transformar essa nossa sociedade de hoje numa sociedade melhor, né? Então, isso vem de dentro, né? Então, parar de comer carne é um passo de respeito ao próximo, de respeito aos animais, de respeito ao planeta, mas além de parar de comer carne, a gente tem uma série de coisas para trabalhar, o amor ao próximo, né? A cidadania, o respeito, não furar fila, né? Não pegar a vaga do idoso lá no estacionamento, tanta coisa, Wandercília, que a gente poderia falar. Comer carne é só o começo. Então, eu acho sim que a gente pode, através da nossa alimentação, mudar, né, a nossa vida, mudar a vida dos demais à nossa volta, introduzindo uma alimentação mais saudável, uma consciência, né, de respeito em relação ao todo, ao planeta, e também uma cidadania, né? A gente quer um mundo melhor. Então, claro, eu acho sim que a gente pode estar interferindo para que as futuras gerações tenham um mundo melhor. Isso é uma escolha individual, mas que pode refletir no coletivo. Isso seria o que eu teria para dizer no final. Perfeito. Lisandra, super obrigada. Obrigada a você. Eu acho que esse nosso encontro pode e deve se repetir mais vezes. Obrigada. Porque ele é um tema que tem muito a ser abordado. Então, você falou em alguns momentos sobre questões de saúde, e a gente acabou não dando sequência. Então, quem sabe, num outro momento, a gente se encontra e aborda por um outro lado também. Eu agradeço a oportunidade. Imagina. Eu é que agradeço a sua participação e agora vamos nos despedir dos meus telespectadores. Pessoal, até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Até mais.